Só que a gente era moleque estúpido, eu tinha 23 anos. E a gente, o que a gente fez? Montou uma gravadora. Tipo, não deu certo com a Apple, vai dar certo com a gente. Puta que pariu. Nós nos propusemos a muitos projetos ao mesmo tempo. No momento em que houve a primeira ruptura, nós tínhamos um selo, já tínhamos lançado um disco do Cabine C, do Ciro Pessoa, que foi membro da primeira formação dos Titãs, e onde, na casa dele, que nós ensaiamos todo o começo da banda. Estávamos preparando um segundo disco, o projeto era com Elza Soares, com direção e produção do Branco Melo, e era uma loucura administrar esse negócio. Montamos RPM Discos, ou Revoluções, não, RPM Discos. Aí gravamos um LP, uma banda chamada Cabine C, que era do nosso ex-titã, né, o Ciro Pessoa, que era um ex-titã, ele participou dos Titãs na formação, é um dos compositores de Sonífera Ilha, mas não estava na gravação do primeiro disco já. E nós ensaiamos na casa dele. Tudo que nós ensaiamos pro primeiro álbum foi feito ensaiado ali no basement, no porão ali da casa do Ciro. Então, a primeira coisa que a gente fez, lógico, em gratidão, foi gravar o LP do Cabine C. Preciso dizer que o RPM nasceu no estúdio da casa que eu morava na Vila Mariana. Foi lá que eu os conheci e eles conheceram o Cabine C. Eles iam em shows do Cabine C, principalmente o Luiz Schiavon e o Delu, que iam muito em shows. E o Cabine C era uma banda referência na época. Eu me lembro que o Schiavon me chamou para conversar, falou: bicho, a gente vai fazer o primeiro disco da nossa gravadora, vamos fazer com você, entendeu? O Schiavon sempre teve um jeito assim, tipo, vê lá, pra puxar a responsabilidade da pessoa, entendeu? E a gente fez com muita vontade de fazer um trabalho legal para uma gravadora nova, etc. Se você tem menos de 35 ou 40 anos, é bem provável que não tenha muita noção do que foi o RPM lá pelos anos 80. A banda, liderada por Paulo Ricardo e Luiz Schiavon, fez um sucesso avassalador, nunca antes visto no Brasil, vendeu milhões de discos e fez a maior turnê de uma banda de rock no país. Com milhões de cruzados nas contas bancárias, a turma do RPM começou a viajar nas ideias e resolveu entrar para o mundo dos negócios. Para contar essa história, vamos nos basear em depoimentos dos envolvidos e principalmente no livro Revelações por Minuto, de Marcelo Leites. Na descrição você encontra o link do livro. Um dos empreendimentos feito pela banda paulistana foi a criação de uma gravadora, a RPM Discos. Este seria um selo pelo qual o grupo lançaria seus próximos trabalhos e também serviria para gravar outras bandas e artistas. Mas antes de contar essa história, pedimos que deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, para não perder os próximos vídeos. Assim você nos ajuda para que o YouTube continue exibindo os nossos vídeos, e nos ajuda para que possamos continuar contando mais histórias do RPM e seus integrantes. O primeiro e o único trabalho lançado pela banda foi o primeiro LP da banda Cabine C do Ciro Pessoa, cantor, guitarrista, compositor e líder do grupo. Ciro foi um dos fundadores dos Titãs e ajudou a compor as primeiras canções da banda paulistana, como a faixa Sonífera Ilha, grande sucesso de 1984. Não faço mais viver assim ao seu ladinho, por isso colo meu ouvido no radinho de pilha. Sonífera Ilha, descansa meus olhos, me enche de luz, Sonífera Ilha. Mas logo ele saiu dos Titãs e montou o Cabine C, uma banda com um som um pouco mais sombrio, letras cheias de lirismo e boas canções. O grupo chamava a atenção do mundo da música e despertou o interesse em algumas gravadoras, como a Warner, por exemplo. O fato é que não houve acerto com outras gravadoras. No fim das contas, quem sobrou para a banda assinar foi a RPM Discos. Assim, o Cabine C foi o primeiro e único contratado da empresa fundada por Paulo Ricardo e Luiz Schiavon. A RPM Discos nasceu para ser um selo independente que teria como um dos seus pilares a qualidade dos trabalhos que seriam lançados e que conseguisse lançar bandas e trabalhos alternativos. Queríamos fazer discos de trabalhos menos comerciais, lembra Paulo Ricardo. Mas a falta de experiência com a administração de um selo e problemas externos fizeram com que o empreendimento lançasse apenas um disco. Eu não estava envolvido com a RPM Discos no que dizia respeito à parte burocrática, mas cheguei a visitá-los no estúdio onde gravei participação, tocando algumas guitarras no disco, afirma Deluqui no livro Revelações por Minuto. Em paralelo, existia uma negociação em andamento, mas esta acabou não se concretizando.
Seria um disco da cantora Elza Soares com produção de Branco Melo, integrante dos Titãs. Já tínhamos lançado um disco do Cabine C, do Ciro Pessoa. Estávamos preparando um segundo disco. O projeto era com Elza Soares, com direção, produção do Branco Melo. E era uma loucura administrar esse negócio. O trabalho lançado pela gravadora foi o álbum Fósforos de Oxford, do grupo paulistano Cabine C. A banda era composta por Ciro Pessoa, na guitarra, voz e violão. Ana Ruth no baixo, Vania Forghieri nos teclados, e Marinella na bateria completavam a banda. A RPM Discos escolheu gravar esse trabalho, pelo relacionamento dos rapazes do RPM com o Ciro. A banda no começo ensaiava na casa. Como falou Paulo Ricardo no livro, eles, o Cabine C, teriam de ser os primeiros a gravar com a gente. Segundo Ciro Pessoa, durante a negociação ficou acertado que Luiz Schiavon seria o produtor do disco. Ele foi um produtor criativo e tolerante, e o disco ficou muito bom, lembra Ciro Pessoa. As gravações ocorreram entre dezembro de 1986 e fevereiro de 1987. Todos os custos dessa produção foram bancados pela RPM Discos, e a produção ficou a cargo de Luiz Schiavon. O Cabine C gravou assim seu álbum de estreia, Fósforos de Oxford, muito influenciado pelo rock europeu. Gravado nos estúdios Transamérica, em São Paulo, o disco produzido por Luiz Schiavon, tecladista do RPM, foi lançado em 1987. Até junho de 1987, o Cabine C ficou inativo à espera do lançamento do álbum. Durante esse período, o grupo recebeu uma ajuda de custo a título de adiantamento pelas vendas do disco e de shows. Já a RPM Discos cuidaria de toda a promoção e divulgação do novo álbum, além da venda de shows para o lançamento do LP. O LP chegou às lojas em julho de 1987, prensado e distribuído pela RCA. Fósforos de Oxford tinha boas músicas, como a faixa Pânico e Solidão, Lapso de Tempo, Anos, Jardim das Gueixas, entre outras. Das 11 composições, 7 eram assinadas exclusivamente por Ciro Pessoa. Eu vou dizer que o Schiavon, a única coisa que eu me lembro é que ele falou assim, olha, eu como produtor exijo que tenha reverb na caixa. E o Cabine C era uma banda que era formada pelo Ciro Pessoa, com a mulher dele, a Vânia, que por sua vez era irmã do William Forghieri, que tocava na Gangue 90 e depois passou para Blitz. Ele foi gravado num bom estúdio, Transamérica, né? Acho que horas ilimitadas de gravação, mas a gente estava muito ensaiado, na verdade. Já é a formação com a Ana Ruth, a Marinella e a Vânia, e eu na guitarra. Mas enfim, foi uma produção excelente, o Schiavon que produziu, mas também do ponto de vista de produção a gente já estava muito antenado no que a gente queria, enfim. Eu vou dizer que o Schiavon, a única coisa que eu me lembro é que ele falou assim, olha, eu como produtor exijo que tenha reverb na caixa. Que é coisa dos anos 80, né? Pois é. E acontece o seguinte, quando o disco fica pronto, não se dá a distribuição do disco. Bom, eu não sei porquê. Entendeu? E a gente fez com muita vontade de fazer um trabalho legal para uma gravadora nova, etc, etc. Infelizmente, a gravadora e a banda acabaram indo para frente naquela época, mas ficou esse trabalho que gratamente depois eu vim saber que tinha se tornado um culto, um clássico. Apesar de ser um bom trabalho, o grande problema do LP foi com a distribuição do disco, em função da falência da RPM Discos, pelo grande investimento sem nenhum retorno, lembra Ciro Pessoa. Por sua vez, a RPM Discos passava por problemas de administração e apontava para o fim inevitável. Como empresários somos uma boa banda de rock, falou Paulo Ricardo na época. O Cabine C recebeu uma proposta de contrato da gravadora WEA, hoje Warner Music Group, e solicitou uma carta de liberação por parte da RPM Discos. De acordo com Ciro Pessoa, foi o Branco Melo que levou o grupo para a nova gravadora. Nessa carta deveria constar a liberação da banda de qualquer compromisso com a RPM Discos, mas em troca dessa carta de liberação, a RPM Discos solicitou um documento assinado por todos os integrantes do Cabine C, cedendo todos os direitos do disco a ser gravado pela Warner. O Cabine C se recusou a assinar a proposta, e a questão foi parar na justiça, com alegações de quebra de contrato e promessas incumpridas de ambas as partes.
O grande problema é que não foi feito nenhum contrato por escrito entre a RPM Discos e o Cabine C. As coisas começaram a fugir do nosso controle, decisões tomadas sem a nossa aprovação, questões misteriosas de grana e toda sorte de problemas que poderiam e levaram a casa pelos ares, afirma Paulo Ricardo. De acordo com as contabilizações da época, o disco vendeu cerca de 8.000 cópias apenas durante os meses de julho a setembro de 1987. Tempo depois, os processos de ambas as partes não evoluíram, e ninguém quis prosseguir com as acusações. Foi o primeiro e único lançamento da RPM Discos, que, após muitas dificuldades, teve suas operações encerradas. Vocês perderam muito dinheiro, então, por inexperiência. Perdemos. A gente não tinha um controle de custos rigoroso, ninguém nem pensava nisso. Eu vivia na vida, na verdade. Você estava com quantos anos nessa época aí? 23, eu fiz 24 ali, naquela época dos shows entre o Parque Antártica e a Apoteose. Só que a gente era moleque estúpido, eu tinha 23 anos. E a gente, o que a gente fez? Montou uma gravadora. Tipo, não deu certo com a Apple, vai dar certo com a gente. Puta que pariu. Montaram uma gravadora. Montou uma gravadora. RPM Discos, ou Revoluções. Não, RPM Discos. Aí eu não conseguia controlar, eu não tinha saco pra controlar. Então, aconteceu muita coisa boa, mas isso também... a gente subestimou a necessidade de duas coisas que eu falo, que você não associa uma banda de rock. Mas se você não tiver um bom advogado e um bom contador, você tá fudido. Quem também falou desse projeto foi o primeiro produtor do RPM, o Luiz Carlos Maluli, que falou no livro. Eles colocaram muito dinheiro na gravadora e perderam muita coisa. No final de 1986, Luiz Schiavon comprou uma ilha de gravação avaliada em $120 mil para montar o estúdio de gravação da gravadora do RPM. Os problemas eram muitos da empresa do RPM. Paulo Ricardo morava no Rio na época e respondia pela direção artística do projeto da RPM Discos, e Luiz Schiavon cuidava dos negócios em São Paulo. Lembra Paulo Ricardo que tudo fugiu do nosso controle. A euforia do cruzado havia acabado, já era o cruzado novo. Então, vim a São Paulo e pedi ao Luiz para acabarmos com aquilo tudo. Eu e o Luiz não tivemos força nem bom senso para segurar essa situação toda, foi o fim, resume Paulo Ricardo. Sem nenhum investimento em divulgação, com uma péssima distribuição feita pela gravadora RCA e um cenário decadente para o rock brasileiro, Fósforos de Oxford foi um retumbante fracasso de vendas apesar de ser um bom disco, inclusive bem elogiado pela imprensa da época. Praticamente ninguém ficou sabendo do álbum, ninguém soube da existência do Cabine C e isso foi um erro fatal numa época em que o sucesso era medido por discos vendidos. Em 1987 e 1988 o vento virou e as coisas já não iam mais tão bem para o rock. Então, além de não ter um lançamento decente de seu álbum de estreia, o Cabine C também chegou num momento já complicado para o rock no novo cenário musical do país. Com esse fracasso logo em seu início de vida, a RPM Discos, que consumia muito dinheiro para permanecer viva, implodiu completamente e faliu. Tempos depois, o próprio Paulo Ricardo falou em entrevistas que ele e Schiavon se descobriram péssimos empresários. O RPM também vivia tempos difíceis e entrou em crise, tudo chegou ao fim após seu álbum de 1988. Ciro Pessoa processou os músicos transformados em empresários por causa de possíveis prejuízos causados ao Cabine C. Não deu em nada, o processo caducou e ficou tudo por isso mesmo. A banda de Ciro nunca mais lançou nada e hoje é lembrada apenas como uma grande promessa do rock underground paulistano. Agora a resenha continua nos comentários. Conte-nos qual a sua opinião do álbum lançado pela RPM Discos. Deixe-nos nos comentários quais outras histórias você gostaria de saber sobre o RPM e seus integrantes.